A alquimia de si nada mais é do que a gente buscar olhar para dentro e se transformar e, consequentemente, transformar o mundo que está ao nosso redor. E a ideia desse podcast é justamente falar sobre tudo, desde a beleza da alma até os maiores desconfortos da vida. Então, se você que está aí ouvindo busca por transformação, saiba que esse espaço é para você. E aí, como que vocês estão? Tudo nos conformes à medida do possível. Tudo Firme bem, né? Na vida. Vivendo a vida, né? Daquele jeito. Às vezes em cima, às vezes embaixo. Então, tudo bem, é muita coisa. Num dia só a gente passa por tanta coisa que nunca E é engraçado, tá tudo né, que bem, a nem gente- tudo mal, né? A gente usa como uma forma de introduzir a conversa, mas raramente alguém pergunta porque de fato tá querendo saber. Mas o que seria estar bem? Mas vamos pensar até não só no momento de agora, como você falou, mas também num bem-estar geral. Talvez com essa ideia de que o ser humano ele tem várias facetas ou camadas, um ser biopsicossocial e espiritual. Então, será que a gente precisa estar bem em várias delas, né, para estar de fato bem? Será que a É uma gente composição, Todas elas, é muita né? coisa, né? Será que a gente consegue? Será que é possível? Eu acho que não é, não. E justamente o que não tá bem é convite pra gente se movimentar, né? Se tiver tudo bem, O bem-estar, ele inclui as mazelas. Necessariamente, assim. O bem-estar, ele de alguma forma, assim, os perrengues vão participar do bem-estar. Mas não é interessante, por exemplo, que até a palavra é bem-estar, então é um estado. não é bem ser, né? Ele não é que você Boa, é ou eu, né? É porque as pessoas falam muito sobre ser feliz, não ser feliz. Exatamente. Mas não tem como a gente ficar, acho que 24 horas só em um estado desse. Acho que 1 hora completa, acho que a gente já oscila de uma coisa pra outra. É um estado de compreensão de que as coisas não vão estar sempre na euforia e também não vão estar sempre na depressão do deprimido, né? E observar esses momentos com calma, com placidez. Caraca, tá um caos, mas é isso aí, vai passar. Assim como as Exato. coisas boas vão passar também. Nem tudo se resume só a ter dinheiro, ou só ao bio, só ao social, só ao psico, né? Talvez seja uma junção de todos mesmo. Não tem como ter todos ao mesmo tempo no 100%. Não dá. Eu tenho uma Não coisa... Isso é utópico, talvez. Quando a gente quer tudo, não tem nada, né? Foi um post que eu escrevi recentemente falando sobre isso também, sobre você começar a aceitar falar não pros outros. Porque a partir do momento que você fala sim pra tudo, você tá falando não pra você também, né? A gente sempre esquece, tem essa coisa da generosidade. Nossa, não consigo falar não. Mas a partir desse momento você tá falando um não pra você que não é genuíno também. E falando sim pra alguma coisa que você não acredita, né? E aí você vai se perdendo. Acho que é genuinamente saber quando falar os dois, né? Equilibrar. Eu tava ontem olhando a pauta aqui, daí eu pensei justamente naquele triângulo clássico que é cuidar do corpo, da mente e do espírito, né? É um desafio muito grande. Como que faz pra equilibrar os três? Pensando que se o seu corpo não tá bem, sua mente não vai estar bem. Aí sua mente não tá bem, seu espírito não tá bem, seu espírito tá bem. Mas talvez a palavra que você usou seja muito boa, que é cuidar dos três, mas não estar pleno nos três. É uma busca. Que existe muito essa coisa, né? De se iluminar, encontrar o caminho. Mas se iluminar é simplesmente você iluminar o que tá de escuro dentro de você. Não é necessariamente a gente virar um monge, arrumar a resposta pra tudo. Sim. As pessoas estão sempre buscando... Pessoas, todo mundo, né? Isso incluindo eu, vocês, todo mundo que tá ouvindo. A gente busca muito atalho porque é o mecanismo do cérebro, né? Fazer as coisas tudo com economia de energia. O cérebro, ele tá sempre como se fosse naquele modo 20% de bateria, assim, tá acabando, vamos segurar os aplicativos. E a gente tem que ir contra isso, né? Porque senão a gente vai estar sempre lá, no modo de economia, buscando atalho e muitas vezes quebrando a cara. E aí acho que é muito mais esse caminho de aprimorar e cuidar. E eu acho que talvez o lance seja ter atenção sobre essas coisas, né? Exato. E tomar consciência de que qual etapa do que você tá cuidando desse tripé no momento da sua vida. Até pra ter o foco, Exato. que a gente É tava pra ter um conversando foco. antes. Porque não tem... esse equilíbrio, na verdade, assim, ele é contínuo, né? Não chega um momento em que você atinge mesmo. Eu acho que um grande passo para o bem-estar chegar é você entender que vai ter fases, né? Disso tudo. Desse bem-estar, desse autocuidado. Tem horas que a gente se cuida mais, tem horas que a gente cuida menos. Quando você estava falando da economia de energia, né? Eu tava pensando que realmente, né? A gente, com frequência, desliga a nossa atenção. E quando a gente está cuidando de alguma coisa, a gente precisa manter a atenção.
Só que isso consome energia, né? Lógico. Você tá com uma comida ali no fogão, pô, você precisa de atenção. Você tem que ficar ali em cima. Você tem que ficar olhando. Né? Você não pode se distrair com outras coisas. E quando você tá cuidando de você, ou de qualquer coisa que seja, você precisa dar atenção desse cuidado também. Sim. E isso com certeza vai consumir energia mental, afetiva. Então acho que também, assim, é uma coisa com a qual a gente tem que aprender a lidar, né? Aprender a desenvolver essa atenção de maneira calma, né? Essa atenção de maneira não obcecada, que seja constante, né? Que a gente saiba o que a gente está falando para nós mesmos, na nossa cabeça, o que a gente está ingerindo para cuidar do nosso corpo, e qual tipo de signos a gente está trazendo para a nossa vida, e qual tipo de signo a gente está... Para qual tipo de signo a gente está depositando a nossa energia? É uma escolha. É um signo que traz paz, é uma coisa que significa paz, é uma coisa que significa disputa, é um símbolo que significa, sei lá, tem vários símbolos, né, que a gente tem. Por exemplo, tem um corpão forte pra caramba. Que símbolo é esse? Né? Ou então você tem uma biblioteca gigantesca. Que símbolo que é esse? Né? O que isso representa? Ter atenção com tudo isso, né? Ter atenção onde a gente está depositando a nossa energia. Eu acho que talvez isso seja um grande passo, assim, para começar a trazer o bem-estar. Sim. Porque depende de muitas coisas e a gente precisa de ter atenção para todas essas coisas, né? E colocar foco e consciência em tudo que a gente faz, né? Até num copo d'água. Muitas vezes a gente tá tomando um copo d'água pensando no horário que a gente tá atrasado. A gente não faz as coisas com consciência, né? E você tem uma plenitude maior quando você se doa o que você tá fazendo. A gente tá sempre indo para outros tempos, né? Ou lembrando, remoendo coisa, ou tentando já puxar o futuro mais para perto. E a gente tem que fazer as coisas com mais consciência. É sempre meio termo, né? Não é aquela coisa de viver como se não houvesse amanhã. Não, jamais. Mas também, mas viver só no amanhã, né? É uma metade, né? Você tem que estar com um pé aqui e outro pé ali. Acho que tem algumas disciplinas da humanidade também, né? Que tratam do bem-estar. Coisas com as quais a gente se deparou ao longo da história. E coisas que a gente desenvolveu também, né? Sem saber ou sabendo que essas coisas trariam bem-estar, né? Claro. A arte também, ela é uma das maneiras de se conectar com esse tipo de sentimento, assim, né? Com um sentimento de bem-estar. Seja praticando ela ou você consumindo, né? Sim. Recebendo algum trabalho artístico. Se a gente tirar a arte do mundo, e aí o que sobra? É a mesma coisa que você pegar uma foto e tirar toda a cor dela. E aí? Tudo no concreto, né, digamos. O concreto também é arte, né? De uma certa forma. Pois é. Como que foge? Não sobra nem as construções que as pessoas moram. Elas não vão ouvir música, elas não vão se vestir, né? E eu acho que é uma forma também de você expressar o inexpressável, né? Todas as formas de expressão artística, elas talvez sejam tão necessárias e importantes por causa disso. Porque elas trazem a possibilidade de expressar, de colocar no mundo algo que às vezes você nem sabe o que é. Você nem tem como explicar o que tá sentindo, o que tá pensando, o que tá se passando dentro de você. Mas aquilo explica. Não racionalmente, né? Mas tá ali, tá expresso, né? Tá impresso no mundo, foi exteriorizado de alguma forma e aquilo tem um significado. Então, pra você, a música do Djavan tem um significado. Total. Pra outras pessoas pode ter outro. Mas aquilo expressa algo. E a potência da música é muito grande. E a música, não sei o que vocês pensam, mas ela tem uma característica diferente, que ela tem a vibração. É diferente, por exemplo, de uma pintura, de uma escrita. Não que não tenha, digamos. Ela... É um fenômeno físico muito intenso. Ela toca em lugares que às vezes, por exemplo, você nem sabe a letra. Você nem entende direito o instrumento que tá tocando. Mas tem algo ali que significa algo que toca em você de algum jeito. E tem um outro ponto que não sei o que vocês também... né, que eu acho que todo mundo já chegou nesse ponto. Que é ter passado por algum momento, alguma situação, e que teve uma música, ou que teve uma obra, que teve algo que deu todo o sentido do mundo pro que você estava passando, e foi possível passar por aquilo porque você estava amparado, digamos assim, por aquela obra de arte. Seja um desenho, seja um poema, seja uma música. E assim, às vezes você nem conhece o artista. Então. Mas
E depois você às vezes Você nem tem uma ouve mais. conexão absurda. Exato. Mas Mas a naquele momento- palavra que você usou de assim, de amparo, essa foi perfeita. Naquele Pô, momento realmente, fez todo o sentido do mundo. Nem tendo palavra. Às vezes uma instrumental que você fez, ela pode acolher uma pessoa assim. Vixe, eu amo. A arte, no geral, talvez tenha tudo a ver com a espiritualidade por conta disso. Né? Com o autoconhecimento, com a vida, justamente por isso. Porque ela tem a capacidade de expressar, assim como talvez a própria espiritualidade, o que a gente acredita, o que a gente simboliza, o que a gente atribui de significado para as crenças, para os valores e para o sentido, digamos, o propósito da vida, tem tudo a ver com o que a gente está falando, da mesma coisa que a gente faz também com a arte. A busca pela espiritualidade, ela passa pelo lugar de assim, pô, o que tá por trás dessas coisas, né? O que deu início a esse mecanismo da vida, né? As árvores crescerem, os animais se reproduzirem, o ciclo das águas, né? A força que organiza os planetas e as estrelas. E aí a gente fica sempre pensando, né, que todas as vertentes e todas as buscas de espiritualidade possível, né, que existe uma coisa que está por trás disso. Ou seja, não está aqui no material, está no além. Seja o além para fora ou para dentro. Tem outros tipos de arte que também tem esse sentido. A nossa própria, né? A nossa própria arte, né? Claro. O que a gente se propõe a fazer, né, aqui na Taurus é tentar buscar essa conexão, né, da nossa forma. Que a espiritualidade é essa busca pelo algo mais que começa por dentro. Talvez invertendo o que o Paulo falou, só pra gente pensar também. Mas talvez toda a espiritualidade seja uma obra de arte. Vou nem Todas questionar. elas vão ter uma forma de expressão, seja uma reza, seja um canto, seja uma Sim. música, um ritmo. Existe algo ali que também é expresso e atribui um significado, uma simbologia através. Literalmente, você buscar o seu autoconhecimento, uma espiritualidade, é uma forma de você literalmente lapidar, né? Como se a gente fosse uma pedra bruta e a gente fosse o próprio escultor de si mesmo. A gente querer buscar a nossa melhoria esculpindo essa obra de arte, que é o nosso próprio caminho, né? Tem essa questão do que a gente também está trazendo em relação ao acreditar, que a gente falou antes. Mas não no sentido, digamos, só religioso, mas no sentido de você também atribuir um significado e criar uma crença em cima daquilo. Sim. Isso também é uma coisa universal, porque mesmo quem não acredita em nada, tá acreditando no nada. Mas é que, por exemplo, o Jung, ele fez uma teoria que é totalmente baseada nas dualidades. Nas polaridades humanas. No fato bem da e mal, vida, preto exato. e branco, vida e morte. Luz e sombra, arquétipo, Doideira. entende? Então, Ânimos é conceito dele também? também, né? Então é feminino e masculino. Então, quase todos os conceitos, a visão, né, sempre vem com esse viés de duas forças opostas, mas que são originalmente a mesma. É muito uma Então- das leis herméticas é isso, né? Por exemplo, frio e calor, eles são variações da mesma coisa. É bem por aí, assim, e que existe essa questão da compensação. De que quando tá muito a gente precisa um pouco do outro. Sempre com essa visão do equilíbrio. Rumo a essa totalidade que a gente tá conversando. Mas aí, claro, aí cada um pode acreditar ou dar o nome que quiser. Você pode Mas chamar de é- caminhada espiritual, se Exato. preferir, né? Mas é um processo caminho de de autoconhecimento. desenvolvimento, exato, através do autoconhecimento profundo dessas dualidades, entende? Então, você só vai chegar, talvez, nesse processo, se vivenciar, se experienciar e elaborar luz e sombra, bem e mal, todo, né? Esses opostos. É você entender os seus limites dentro dessas polaridades. Talvez isso já seja uma conduta, um manejo que a gente veja mais hoje em dia, assim. Mas isso é uma questão bem interessante, porque em muitos momentos, como a gente até falou agora há pouco, qualquer forma de arte e de espiritualidade ajuda nesse sentido, às vezes a encontrar, né, um amparo. O caminho espiritual é o caminho do autoconhecimento, né? Da gente olhar Sim. pra dentro. O caminho espiritual é o caminho da vida, cara. É todos os dias, né? O tempo todo a gente tá vivendo a nossa espiritualidade, que seja bebendo um copo d'água com consciência, isso já é um caminho de autoconhecimento, né? Então o caminho da espiritualidade eu acho que é esse, de você se conectar com a sua intuição e se ouvindo de uma forma cada vez mais límpida também, né? E removendo o ruído, saindo um pouco de si, conseguindo se observar e se transformar de uma forma mais cristalina. Ter consciência sobre o que está
se passando Porque dentro de você. Você pode ter um né? caminho espiritual muitas vezes, mesmo sem se conectar com uma religião, no caso, né? Claro. Se a gente tá conectado consigo, pô, deixa eu corrigir meus erros, deixa eu ver as coisas que eu faço que não funcionam muito bem, deixa eu me revisar constantemente e recalcular a rota sempre para fazer o melhor, né? O que o certo, eu acho que é muito isso. O certo é o caminho que eu mais vou fazer bem para mim e para os outros simultaneamente. Não é fazer bem só para o outro ou só para si, né? Então acho que isso também já é um grande clique, assim, para um caminho espiritual, né? Que é você ver para a vida que fazer o certo é você estar com consciência do que você faz para si, para as pessoas. E lembrar que as sempre coisas editar não isso. se anulam. Não é Sim. porque, você vai numa filosofia X que você não pode fazer terapia. Não é porque você faz terapia que você não precisa estudar mais nada na vida. Não é Vai porque viver você... só nas só de uma terapias coisa. holísticas Sim. e ignorar Não todo adianta outro... nada a gente cuidar só do etéreo, não pensar nas energias, mas não adianta, a gente tá num lugar que não é só, que a gente tem o físico, a gente já tá num corpo físico, na matéria, então não adianta a gente cuidar só do etéreo, né, ficar só nesse lado, porque senão, volta exatamente pra ele. Corpo e espírito, né? Não exatamente. dá pra abandonar um deles já era, né, cai. Não tem como. Através da arte a gente tem uma conexão com essas três coisas, né? Com a nossa mente, muitas vezes quando a gente tá compondo um som, quando a gente não é escravo da nossa mente, né? E racionalismo, a composição, às vezes a gente bate cabeça, a gente sabe muito bem quando a gente tá compondo, às vezes é um trabalho. A arte, ela faz bem pra nossa mente, né? A partir do momento que a gente tá fazendo com entrega mesmo, não tá, nossa, eu preciso compor uma música pra amanhã. Não, a gente sentou ali e veio o download ali. Faz bem pro nosso corpo também, né? Sim. De várias De formas mais sutis, que seja só tocando violão ali no dedinho, ou tocando algo que seja mais corporal, ou só cantando. fluindo ela também, né? É que nos conecta a gente com uma coisa que tá além, né? Conecta a gente. E exercita essa nossa habilidade de ir pra outros lugares, né? Meu terapeuta mandou pra mim essa semana uma tabelinha de um livro que ele tá lendo e que tinha tudo a ver com o que a gente tá falando agora, que tinha uma palavra que usa, que diga assim, é o engajamento. Eu achei bem interessante, que tem a ver com isso que o Rafa tava falando agora. Através do engajamento, dessa entrega, é possível atingir um estado flow de você estar concentrado, de você estar atento, de você estar presente naquilo que você tá fazendo. Porque você faz com comprometimento, com engajamento. Então você não tá fazendo por fazer. Você não tá fazendo por obrigação. Você não tá fazendo por... Tem um propósito, né? Tem uma intenção, Eu gosto muito dessa palavra que entra no que a gente conversou antes do cuidado. Eu gosto do zelo, que é zelar por algo. Então você é um cuidado com carinho. Assim, né? Sabe? Tem um algo mais ali, né? Que você tem que zelar por algo, entendeu? Então você tá engajado, você tá entregue naquilo que você tá fazendo. E isso gera um bem-estar. É automático, tanto que, não sei vocês, eu sei que parece bem simples, mas muitas vezes eu me sinto bem, no estado, né, de bem-estar, lavando a louça. Ah, quem nunca? Pô, faz aquela faxina em casa, a hora que termina, a paz reina no ambiente. Nossa. Dobrando a roupa, tirando, né, colocando e tirando do varal. Você tá ali. E você tá fazendo uma coisa tão simples, mas você tá só ali. Mas é uma escolha sua, né? Ou você pode ficar, que saco, eu tenho 10 quilos de roupa pra dobrar. Ou você pode ficar, eu tenho 10 quilos de roupa pra dobrar, então bora. Teve um momento do processo terapêutico que eu tava conversando sobre isso aí, a gente caiu nesse lugar, né, do cuidado, e aí meu terapeuta falou assim, eu tava falando, né, putz, a vida é embaçada, né, tudo a gente precisa cuidar, tudo tem que não sei o quê. E aí ela virou pra mim e falou assim, Paulo, pensa bem na condição humana. A nossa condição aqui é a condição de cuidador. Tudo que a gente faz na nossa vida é cuidar das coisas. A gente cuida das pessoas, a gente cuida das relações, a gente cuida dos lugares que a gente habita. Da saúde. A gente cuida do nosso corpo. Então, assim, o fardo ou a bênção do ser humano é cuidar. Cara, tudo que a gente faz, a gente precisa cuidar, né? A gente precisa fazer a manutenção da nossa casa. E cuidar no sentido de zelo mesmo, como se você fosse zelador mesmo do lugar, assim, né? Sim. Você não pode abandonar sua casa, você não pode abandonar suas relações. Tudo vai precisar ser nutrido e passar por manutenções periódicas. Quer dizer, por manutenções constantes. Aqui a gente tá fazendo o podcast, já é uma prova disso, né? Porque quem assistiu o primeiro episódio, para além do áudio, viu que a gente tava em cima de um prédio com uma possível chuva, vento, e agora a gente tá num lugar totalmente diferente. Porque foi o que a gente pensou.
qual que é o melhor que a gente pode dar hoje? Não é daqui uma semana, daqui 10 anos com certeza a gente consegue fazer muito mais pela Taurus, mas é agora. A gente se ouvir também aqui é muito massa, né? A gente não tem muito esse tempo, né? E, a gente tá aqui também se ouvindo, é uma forma da gente se conhecer muito mais. Todo mundo, acho que quando fala, se reconhece. Então, é uma das melhores formas de chegar lá, né? O autoconhecimento não é só uma via, né? Ou falar também é uma delas. Sim. Conversar, trocar. Não é fechar tudo pra lá dentro, né? Às vezes você fala assim, daí você pensa, caraca, eu tava pensando uma besteira esses últimos 10 anos, agora que eu falei em voz alta... Você se ouvindo, chega em conclusões. Mas é isso, a ideia daqui é a gente se reconhecer desse podcast, no final das contas. Eu, o Eloy, o Paulo, quem tá ouvindo, o próprio entrevistado também. Eu acho que as pessoas, elas possuem ferramentas diferentes para alcançar isso, para divulgar isso e tudo mais. E depende de uma vontade também, né, da pessoa compartilhar as coisas. E eu acho que a ideia aqui é exatamente esse, né? Tem coisas que a gente precisa compartilhar através da própria experiência, né? A experiência é irrepetível, né? E se a experiência é a busca pelo autoconhecimento, a gente só consegue compartilhar dividindo a experiência. E lembrar que toda experiência também pode ser única. Não necessariamente ela é Eu acho que coletiva. Necessariamente ela é a única. Então, não poxa, tem como. Mas o Jung falava exatamente isso, que quando você passa pela experiência, você também integra algo que encontra esse sentido e esse significado naquele momento, entende? Uhum. Exatamente naquele momento algo se encaixa. Então, às vezes também é preciso passar pela experiência para compreender ou entender de verdade o que a gente tá tentando expressar ou tentando entender. Não, as palavras elas nunca vão ser o suficiente para tornar uma experiência concreta na sua vida, né? Nas nossas vidas. É verdade. A gente sempre vai precisar viver, tanto que a gente não consegue virar piloto de avião só lendo o manual. Eu acho que a teoria serve para trazer atenção. O trabalho ele é sempre feito pelo indivíduo. Sim, método, na verdade. Só que é isso, o método tem que ser praticado, digamos assim. Ele tem que encontrar algo no mundo. O lance é que assim, as teorias elas vão trazer atenção pra gente, pra certas atitudes, pra certos comportamentos, pra certos pontos de vista, e aí a gente precisa exercer tudo isso, né? Exercer essa atenção. O que eu tô fazendo, com quem que eu tô falando, como que eu tô respondendo essa provocação, como que eu não tô, que tipo de atitude que eu tô tendo em relação à pessoa que tá aqui ao meu redor, enfim, né? A experiência, entre aspas, acho que não dá pra colocar dessa forma, né? Mas a experiência teórica, eu acho que ela vem nesse sentido, né? De ser, se a gente pega, sei lá, a história de Buda, a história de Jesus, a história de grandes avatares, assim, são grandes exemplos que a gente tem de como agir diante de certas situações. Sim. Mas é lógico, né? A espiritualidade, ela sempre vai ser mais do que... Não basta você ler a história de Buda e aí você tá iluminado. É isso, né? Chegando no final desse segundo episódio, dessa segunda mini jornada nossa. Para quem não conhece o nosso trabalho, além do podcast ou para quem tá só no Instagram, a gente sempre tá reforçando aqui, a Taurus é um coletivo, a gente não é só uma página. Então você consegue encontrar muito do que a gente falou aqui também de forma mais prática, através das nossas músicas, dos nossos videoclipes. Na página do Instagram a gente também está começando a compartilhar algumas novidades que a gente está planejando aí, justamente como forma de expressão, da gente expressar o inexprimível aí, né? De colocar para fora essas coisas que estão dentro da gente. Então fica o convite para conhecer o nosso trabalho mais de perto. No próximo episódio a gente vai ter já um convidado. E em breve a gente compartilha para vocês um pouco mais aí pelo Instagram sobre será, esse próximo episódio. As datas, tudo isso. Mas também até para que cada pessoa que vier aqui possa trazer e contribuir mais ainda com o que a gente conversou hoje. Trazendo culturas, influências, experiências e práticas. Eu tô ansiosíssimo para cada encontro desses, vai ser maravilhoso. Vambora. A lista tá grande e tá bonita. E agradecer a todo mundo aí, né, que ouviu a gente, que acompanhou. Valeu demais por estarem com a gente nessa nova etapa aí, é muito valioso e é isso que rega também a nossa plantinha interna aí, que move a gente para continuar cada vez tal mais. Do propósito. Considerações? Viver é muito bom. É muito bom. Essa é a consideração que eu quero fazer. Viver é muito bom. E é isso, a gente se encontra então daqui 15 dias para trocar mais uma ideia, conhecer mais histórias e buscar se transformar e se lapidar um pouco mais. A gente se vê lá.